Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Em épocas de redes sociais, juntamente com elas vem a superexposição e também os riscos de usá-las demais. E para debater um pouco sobre isso, sobre as exposições nas redes sociais, vamos conversar então com Eduarda Bringmann, ela que é estudante, escritora e possui diversos seguidores em suas redes sociais, e com a psicóloga Darla Batista de Abreu. Meninas, sejam bem-vindas ao Expressão Livre. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Bom, para começar então o nosso debate, a gente vive numa época onde cada passo, cada coisa feita, a gente pode estar postando, publicando, seja em Snapchat, seja no Facebook, todo mundo pode saber sobre o nosso dia a dia. Na opinião de vocês, nós estamos perdendo a nossa privacidade ou não? As coisas continuam igual, vai mais do uso das pessoas? Eu acho que essa questão é muito relativa, porque dentro da internet, se tu tiver um número restrito de amigos, alterar a tua privacidade dentro das tuas postagens, tu consegue manter ela. Porém, dependendo de como tu trabalha, de como tu é uma figura pública, muitas vezes, por exemplo, eu, por causa dos livros, tenho que deixar uma parte do meu perfil pública. E isso, às vezes, me deixa um pouco sem privacidade, não tanto quanto eu gostaria, né? Eu concordo com ela, porque assim, depende de cada pessoa. Claro que ela daí tem essa coisa de ser mais pública e eu também de divulgar o meu serviço, né? Por isso que eu crio a minha página e daí na tua página pessoal também, Facebook, Instagram, daí tu vai aceitar quem realmente tu quiser, mas por isso que tem o lado bom e o lado ruim. Mas se tu priorizar a tua privacidade, daí sim tu vai conseguir mantê-la, mas se não, daí é um certo risco. Sim, essa questão de privacidade mesmo, né, como a gente está comentando agora. Como eu disse antes, questão de Snap, há diversas pessoas que postam a cada 5 minutos. Sim. O que vai fazer, o que vai deixar de fazer. E isso podemos dizer que é um problema atual? Acredito que sim, porque se a pessoa não utiliza com cautela, ela coloca a segurança dela em risco. Porque se a cada momento tu postar onde tu está, o que tu está fazendo, com quem tu está, coloca a tua vida em risco, porque a gente não sabe quem está olhando isso. Muitas vezes aquilo que a gente posta, se nós analisarmos, é como se fosse numa praça pública. A gente não sabe quem está olhando, né? Então isso que deve ser cuidado, eu acredito. E até também pelo fato de muitas pessoas adicionarem. E tem que cuidar, né, quem tá aceitando, mas às vezes acaba aceitando porque é amigo do amigo, e aí não sabe. Pelos amigos em comum, né, aí acaba aceitando. Só que nessas vezes tu acaba aceitando muitos perfis fake, que tu nem sabe quem tá ali por trás e acaba te convidando mais para investigar sobre a tua vida. Porque a gente vê muito na televisão e nas redes sociais que tu não precisa nem conhecer a pessoa, que tu sabe onde ela estava ontem, qual é a profissão dela, quem é a mãe dela, quem é o pai dela. Então isso se torna um risco, tu coloca a tua vida, né, em risco a todo momento e não se dá conta, porque todo mundo está fazendo. Né? Exatamente. A gente também está numa época onde, bom, não é de hoje, na verdade, que a aparência é uma coisa que importa muito, né? Seja para conseguir uma vaga de emprego ou até mesmo tá conseguindo amigos, né? Por exemplo, essa supervalorização da aparência. Mas a gente percebe que de um tempo para cá isso tem aumentado. Até pelas redes sociais. Tem a blogueira tal, quero ser parecida com ela por causa que ela usa tal batom. Por exemplo, assim, sabe? O que vocês pensam nessa questão dessa valorização da aparência também? Eu acredito que é uma questão também bem relativa, porque isso pode gerar uma boa influência para outras pessoas, tanto quanto uma influência ruim. Porque às vezes muitas coisas que viralizam na internet, tanto vídeos de outras pessoas ou fotos, às vezes não são valores a serem seguidos, como a gente gostaria que fossem os valores da sociedade. Então, eu acho que depende de cada pessoa, porém essa também é uma forma de encher o ego, eu acredito. Uma coisa assim mais psicológica da pessoa também. Sim, e eu acredito assim, que tudo é possível, sabe? Se aquela influência é positiva, porque de repente era uma pessoa muito cabisbaixa, muito tímida, ou tinha sua autoestima muito baixa,
pode ser que sim há um aspecto positivo, porque essa pessoa está se valorizando, mas tudo que se torna obsessivo, daí sim pode gerar sérios riscos e até transtornos, como se agora mesmo tem essa moda fitness, né? Tu acaba seguindo muito e quer ser imagem e semelhança daquela pessoa e isso coloca a tua vida em risco por causa que o teu biotipo, de repente, não vai chegar ao corpo daquela pessoa, né? Então os riscos que tu te coloca, ou às vezes usar suplementos demais, ou fazer utilização de remédios para emagrecer, tu tá colocando tanto o teu físico quanto o teu psicológico em risco em busca de uma perfeição que não existe. Né? E isso acaba te colocando... Até mesmo simples receitas de dietas que viralizam, tipo sucos emagrecedores, coisas assim, as pessoas aderem e muitas vezes afeta a saúde por causa de uma moda. Sim, acaba buscando na internet, né? Tá com algum problema, ou como tu falou, quer emagrecer, quer usar um suplemento, vai, o que as amigas estão usando, o que a blogueira tá usando, aí olha na internet, mas não é do biotipo, como tu falou. Sim, e aí o que pode ser bom pra mim não quer dizer que vai ser bom pra ti, e eu sou mais alta, eu sou mais baixa, é relativo de cada pessoa, só que a forma que tu vai afetar o outro, isso pode interferir muito, só que as pessoas às vezes não sabem diferenciar o quão prejudicial pode ser para a vida deles. Né? Mas também, gurias, nas redes sociais é vendida uma vida perfeita, né? Como se a pessoa tivesse a obrigação de estar sempre postando coisas boas, viagens. Isso pode se tornar uma obsessão mesmo, a ponto da vida girar em torno disso? Eu acredito que sim, que pode se tornar assim um alto risco, porque as pessoas se influenciam muito pelas imagens, né? Porque eu acredito que a imagem não diz o que realmente está se passando. Então tu pensa muitos casais, muitas famílias às vezes que vivem uma vida turbulenta, que existem muitas brigas ou relações extraconjugais dentro de casa. Mas daí pegam, saitam ali, tiram uma foto, postam, colocam altas declarações, né? E daí tu já pensa, ai, que casal legal, né? Que amor tão lindo. Mas tu não sabe o que de fato está se passando. Então, se tu vai se basear, vai em busca daquela vida perfeita que tu tá vendo ali nas imagens, o que vai acabar? Tu vai entrar num sofrimento psíquico por causa que essa busca de uma perfeição que não existe, né? A que ponto nós vamos chegar? A que ponto alcançar isso? A que ponto alcançar? Perfeição, é uma busca incessante de uma utopia, perfeição, né? Que não existe. É uma utopia. E o mais engraçado de tudo, e o mais, digamos assim, terrível, absurdo, é que se tu começa a postar como é a tua vida realmente, se tu postar lá algumas coisas ruins que estão acontecendo contigo, muitas vezes aquilo ali vai ter 2 curtidas, quando uma foto no parque sorrindo vai ter 200. Então tem essa grande diferença, né? E também de muitas pessoas, até, por exemplo, essas duas que deram essas 2 curtidas, vai dizer, que vitimismo. Eduarda tá sendo a coitada agora. Sim. Também pode estar gerando uma fofoca, pode estar gerando problemas até maiores, né? O que tu pensa em relação a isso? Não, eu acredito que assim, que se tu for fazer um comparativo de pessoas que colocam fotos, tô fazendo uma viagem em Paris, tô fazendo uma viagem, sabe? Vai ter o quê? Altas curtidas, porque também gera muita inveja em torno daquilo ali que queriam estar naquele local. Mas agora se tu posta um outro contraponto dizendo que não tô bem hoje, ou alguma coisa que seja de fato da tua vida real, não tem, né? Não tem tantos, não remete tantos comentários, tantas curtidas. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se reprimir, vai reprimir esse sofrimento dela, vai passar a postar fotos somente sorrindo, de momentos felizes, né? Isso que é um ponto a ser analisado, porque muitas vezes as pessoas reprimem o que de fato estão sentindo para assumir essa vida feliz, porque os outros acham bonito e vai render mais curtidas. Daí volta pro que a gente tinha dito no começo, ter uma obrigação, né? De mostrar a felicidade, de estar feliz, né? E são os próprios seguidores dentro da internet que criam isso, né? É um ciclo que a gente mesmo cria.
dica Sun Galen de hoje é para as mamães. Amamente o máximo de tempo possível. As mães que amamentam seus bebês por pelo menos 1 ano reduzem o risco de desenvolverem o câncer de mama futuramente. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Agora tu tocou no assunto, Darla, em questão de inveja, fofoca, a gente tinha dito antes, exclusão. Como é que vocês veem isso, sabe? Porque muitas vezes até tu posta uma foto sorrindo numa viagem, tem 200 curtidas, mas quando vê as pessoas estão mais com inveja de ti, mais querendo estar no teu lugar. Isso também acontece, né? Bastante. Eu acredito que pra te conseguir conviver melhor com isso, tu não pode te deixar abalar, porque querendo ou não, às vezes quando tu tem muitos seguidores, tem muitos haters ali, até mesmo nas fotos, e isso pode te abalar um pouco. Mas tu escuta às vezes até de próprios amigos teus conhecidos falando que, o fulano lá falou que tá se achando, ou coisas assim, sabe, semelhantes. E eu acho que é mais uma questão de não absorver. E claro, quando passa dos limites dentro da internet, a gente tem que procurar uma outra ajuda, como uma queixa, uma denúncia, coisas assim. Claro. Tu mesmo, Eduarda, é uma pessoa que é bem conhecida aqui na nossa cidade de Santa Cruz, tem diversos seguidores, né, até por ser escritora. Daí tu diz, já aconteceu contigo de vir algum hater falar alguma coisa, ou alguém começar a te perseguir pelas coisas que tu posta no Snap? Já aconteceu contigo alguma coisa do tipo? Já aconteceu alguns fakes. E já aconteceu fakes, assim, chamando pra falar que o livro era ruim e não sei o que, coisas assim, né, sem fundamento. E quando tu questionava, porque eu sempre fui muito aberta a críticas, porque eu acho muito importante. Principalmente quando tu trabalha com escrita, é muito importante que tu escute os leitores e tudo mais. E eles simplesmente, eu começava a questionar e tudo, não, mas por quê, não sei o que, eles nem sequer tinham lido o livro, sabe? Os fakes que sempre vieram me perguntar sobre isso, me acusar de má escritora e coisas assim. Então, é bem complicado, mas a gente tem que sempre, eu ao menos sempre bloqueio, busco sempre pesquisar se é um fake ou não, pra não aceitar, e agora eu tô restringindo mais meu número de amigos ali. É melhor, né? Tá se privando mesmo, né? Não tá mostrando tanto a vida, né? Porque pode acontecer isso. Bom, e com essa questão de redes sociais, como a gente tinha dito antes, de mostrar que tá sempre feliz, diversos psicólogos estão falando que a gente tá na era da aparência. A gente tá 24 horas por dia com a vida aberta, 24 horas bem vestida, bem bonita, pra estar postando, pra estar sempre mostrando. Tu concorda com isso, Darla? Eu acredito que sim, porque tudo gira em torno da aparência, né? As pessoas também não vão postar fotos, né, como nós já havíamos comentado, de tristes ou que elas estejam se sentindo mal. Tu quer postar algo que tu esteja bem arrumada, que a tua aparência esteja bem. Então acaba que tudo gira em torno, tanto se tu vai arrumar um trabalho, né? Várias questões estão em torno da tua aparência. Se tu, dentre vários, numa entrevista de emprego, se tu está com uma aparência melhor, qual que vai ser escolhido, né? Então aí tu já pensa, tudo gira em torno da aparência, é a televisão, é a mídia, tudo relacionado à aparência, e isso afeta muito. Então tu tem que saber dividir muitos espaços para conseguir lidar com isso, porque se tu se submeter à aparência, daí tu vai ficar submisso a tudo, vai se tornar um escravo, né? De tentar estar em torno dessa perfeição que a mídia te posta. E que é o que a gente tem visto cada vez mais, né? Sim. Conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando um pouco pior, né? E essa questão do emprego, até já ouvi falar de muitas empresas que buscam o Facebook dos entrevistados como se aquilo fosse um currículo aberto. Então, dependendo até se teu perfil é muito público e tu posta, por exemplo, opiniões políticas, aquilo pode afetar uma vaga de emprego que
Lá Com tu não certeza. falaria de política, por exemplo. É verdade. Através do que tu posta, eles já analisam critérios da tua personalidade, como que tu vai agir diante com os teus colegas, qual é a tua forma de pensar, qual é o teu jeito de agir e já podem até te eliminar. Porque eu acredito que assim, tu tem que ter uma cautela, né, do que tu deve postar e o que não. Tem muito essa coisa, como nós havíamos falado, da privacidade. Tu tem que saber ponderar, né, porque é uma praça pública, como eu já havia comentado, então, querendo ou não, outras pessoas... Então, tu pensa, se tu tá numa entrevista de emprego e esse é um critério, e aí tu coloca coisas assim, às vezes até banais, né, que geram muitas discussões ou não, mas que revelam coisas que não são tão agradáveis para aquele momento e para aquele cargo, eles já vão te eliminar. E isso se torna prejudicial para tua vida, né? Vai te afetar. Exatamente. E até onde, então, o uso das redes sociais deixa de ser saudável e se torna prejudicial, Darla? Bom, como até já havia falado, né, eu acho que é importante buscar um equilíbrio, porque a internet é algo muito bom que veio para nos beneficiar, mas que é necessário ter essa cautela, buscar um equilíbrio, saber que tudo tem um limite. Então isso é benéfico, porque a internet é benéfico porque ela te conecta com várias pessoas, né, que tu faz amigos, que tu conhece, tu pode divulgar o teu serviço, isso é muito positivo, porque pensa, se a Eduarda não tivesse a internet, como ela divulgaria o serviço dela, né? Isso veio muito bem a calhar. Seria muito né? mais difícil. Sim, seria muito mais difícil. Então, o que é importante saber? Ter essa cautela. Se torna prejudicial quando isso é abusivo, quando tu acaba perdendo de viver o mundo externo e acaba se conectando em demasia, que tu não consegue mais conviver com os teus familiares, tu não consegue mais conviver com os teus amigos vivendo somente aqui, ali naquele mundo. O que acontece? O uso abusivo faz com que tu se torne dependente, um dependente digital, e essa compulsão tem sinais semelhantes ao uso de drogas, né? Então tu vê o quão, né, Quão perigoso perigoso né? pode ser, e aí tu acaba perdendo contatos com os teus amigos, com os teus familiares, isso interfere no teu trabalho e entre outros problemas, né? Então isso se torna tão prejudicial à tua saúde. E são efeitos que as pessoas, elas normalizam isso, que nem tu comentou, que são efeitos similares ao uso de drogas. Porém, eu acho que realmente deve haver um filtro de uso da internet, até porque muitas pessoas agora estão usando, porque se fala muito em liberdade de expressão, Isso. e estão usando isso para disseminar ódio e tudo mais. Eu acho que tem que ter esse filtro, isso é muito importante. Exatamente, agora Sim. tu falou em liberdade de expressão, né? Isso é muito importante. Acredito porque assim, na nossa vida diária a gente tem que ter isso, né? Nós não vamos chegar falando o que quiser no nosso trabalho ou em algum outro lugar. Então, por que na internet? Só porque aí tem essa liberdade, já pode expor tudo. É interessante expor determinados pensamentos, mas tem que ter aquela cautela, porque tu também tem que se privar de determinadas coisas, porque daqui a pouco tu quer atingir outras pessoas, mas acaba atingindo muito mais a ti do que o outro, né? Tu acaba te colocando em sofrimento, porque daqui a pouco tu vai falar determinadas coisas e aí vão vir um turbilhão de pessoas atrás de ti, daí processos que aí sim vai te colocar numa situação muito constrangedora, né? E até num sofrimento muito grande. Até essa questão do processo que tu falou, né? Hoje, antigamente era e-mail, valia como um documento. Agora, um tweet teu já vale como. A Sim. pessoa tira um print, dependendo do que tu fala, e pode estar acarretando um processo, Sim, né? com certeza. O que complica bastante nessa questão da liberdade de expressão, Sim. até a questão de emprego, para a pessoa estar se cuidando um pouco mais, né? Não tá postando, como tu falou, questão de política, ou como tu falou, tá tentando atingir alguém e se próprio atingir, né? Sim, e dentre tantas outras coisas que isso pode ser prejudicial na tua vida, né? Até dentro do teu ciclo de relações, Sim. dependendo como tu manda uma mensagem para outra pessoa, não é a mesma coisa que como eu estar falando contigo agora. Então a pessoa pode ler num outro tom, quando vocês têm um desentendimento, isso pode ser muito complicado dentro das tuas relações. Tu pode até acabar, porventura, estragando uma amizade que
era boa pra ti. Ah, bem interessante isso que tu falou mesmo, né? A questão do tom, porque cada um vai interpretar de uma forma, né? sim. A forma que tá escrito. Então tem que cuidar também até isso, né? Se é com uma pessoa que é mais amigo, até tudo bem, mas vai conversar com que não tem tanta intimidade, então tem que estar cuidando um pouco mais, né? Os desentendimentos. É, porque é bem rápido de se desentender, né? A dica Companhia do Sono de hoje é o colchão mola ortopédica mais camadas, que é patenteado como a única mola ortopédica do Brasil. Além disso, ele tem 10 anos de garantia e pode ser personalizado de acordo com o gosto e o peso do casal. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. Mas, gurias, essa questão também, olha, que até tu tinha colocado antes, da proximidade das pessoas. Tá numa janta de família, mas não conversa com os familiares. Tá lá no celular conversando com os amigos. Tá com os amigos, tá no celular falando com a família. Houve uma inversão? Sim. E nessa inversão acabou acontecendo que tu perde estar vivendo aquele momento, porque tu tá ali conectado, aí daqui a pouco tu pega e tira uma foto, posta lá, é um momento feliz, reunindo a família, mas se tu for investigar, realmente não tinha ninguém conectado com aquele momento, e sim conectado com outros espaços que não estavam ali. Então as pessoas perdem muito isso e não se dão conta. Por quê? Porque está normatizado. É normal, é comum, a gente vai nos espaços públicos, nos shoppings, nas praças, é todo mundo conectado e estão ao mesmo tempo desconectados com os entes que estão ali, né, com os amigos. E isso eu acho que deve ser algo a ser cuidado, porque a gente tem que priorizar esses momentos, porque muitas vezes se perde, a vida passa, né, e a gente perdeu isso. O telefone vai estar ali, mas os momentos em família, os momentos com os amigos não vão estar sempre, então isso deve ser valorizado e hoje em dia se perde muito. É, exatamente, deixando de lado, né, também. Com esse uso exacerbado, a gente perde até possíveis amizades que a gente poderia ver, ou detalhes. Por exemplo, quando eu fui fazer o vestibular, todos estavam numa fila em frente à sala, antes do fiscal chegar e tudo mais. E daí estavam todos no celular e eu já havia desligado. Então, o estranho da situação parece que é tu por não estar conectado, enquanto tu vê todo mundo ali naquela situação, sabe? Ai, verdade, podendo estarem até numa fila errada, alguma coisa assim, mas estarem ali no celular, não tá prestando atenção no que acontece em volta, né? E a reação que causa essas pessoas sem estar com o telefone, por desventura se acontece
acontece de estar sem internet, de acontecer alguma coisa com o telefone, de ter que encarar o outro, já se torna algo muito difícil, né? Não tem o que conversar, é estranho, eu já fico inquieto porque quer saber o que está acontecendo na rede social. Então isso deve ser algo pensado, por que isso está acontecendo comigo? O telefone não é uma extensão do meu corpo que eu não sei viver sem ele. Então isso eu acho que tem que ser pensado, é algo a ser avaliado, né? Cada momento para Sim, estar utilizando, sim. né? Mas como a gente falou agora que as redes sociais elas podem estar aproximando as pessoas, ou fazendo elas serem mais vistas, também pode estar alimentando o sentimento de solidão. Pessoa que não tem curtida, pessoa que não tem tanto amigo, pode estar aumentando também, deixando ela mais solitária. É relativo de cada pessoa, né? Porque assim, se tu não valoriza isso, porque se é uma pessoa assim, ela está sempre com os amigos, com a família, isso não vai afetar. Mas agora, se já é uma pessoa que tem características mais deprimidas, que se influencia muito por aquilo que os outros pensam dela, aí sim vai afetar. Mas assim, são vários critérios que vão fazer essa pessoa se sentir mais deprimida, mais solitária, e aí vir acarretar de repente uma depressão. Mas existem outros componentes, só isso não pode dizer que vai fazer com que a pessoa se sinta mais solitária, porque existe um mundo lá fora, né? Não vai ser a internet que vai dizer que tu está sozinha. Mas gurias, então para finalizar, qual a dica, por exemplo, qual a dica que tu daria, e tu como psicóloga, que vocês diriam para a pessoa não se expor tanto? Para a pessoa fazer suas postagens, mas não botar tanto a vida na internet? Eu daria a dica de que seria bacana privar os teus amigos, sempre adicionar pessoas que tu conhece e privar as tuas publicações, sempre deixar o mínimo que tu puder de público e as tuas postagens pessoais mesmo só para o teu grupo de amigos. E também ter esse filtro do que a gente deve ou não postar para não tomar uma imensidão muito grande. Eu parto assim desse discurso dela que nós devemos buscar sempre o equilíbrio, né? De ter essa cautela, de saber o que deve ser interessante, o que não deve ser interessante, sempre buscando valorizar o que é bom para ti, não se super influenciar sobre aquilo que os outros estão pensando, sobre aquela vida perfeita, porque o que as imagens estão dizendo daquela família perfeita nem sempre são de fato do que se está passando. Então pensa melhor no que é bom para ti, busca o que é melhor para si, que o resto a vida vai te ajudar. Exatamente. Então, Darla, Eduarda, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa Expressão Livre, porque esse é um assunto que tem que estar sempre sendo debatido, né? As redes sociais, elas estão para ajudar, mas também tem riscos, e é sempre bom a gente estar lembrando as pessoas. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem voltamos com outro tema.